Então é claro que as pessoas que aprenderam o jiu-jitsu, baseado na origem do que os Gracies fizeram, hoje escrevem livro, que não foi bem assim, foi assado, os Gracies não fizeram essa onda toda, foi o fulano, foi o Beltrano, conversa fiada. Se os Gracies não tivessem feito o que a gente fez, o mundo não estava fazendo o jiu-jitsu do jeito que está hoje em dia. Portanto, quem quer desmerecer isso ou não tem consciência ou é um recalcado invejoso que quer jogar lama na história, mas a verdade é que se não fosse a família Gracie, o jiu-jitsu não estava onde está hoje em dia no mundo inteiro. Depois que Pelé ganhou 3 copas e depois que Hélio Gracie fez o que fez, aí aparece que são os melhores jogadores, que são os melhores lutadores, mas ninguém fez o que o cara fez, ninguém fez o que Exato. Pelé fez, ser 3 vezes campeão da Copa do Mundo, até essa semana elegeram o Messi o melhor da história. E aí estão querendo tirar essa luz, esse brilho de Hélio Gracie, né. Claro, isso faz parte da brincadeira. Faz parte, faz parte. Papai dizia o seguinte, viu? A metade da população entende que até o próprio desafio Gracie, querendo estar com qualquer um a qualquer hora, isso é um troço que não se faz, entendeu? Quantas pessoas você conhece que vão para um outro país, o papai fez aqui no Brasil com os irmãos dele, desafiam qualquer um para lutar a qualquer hora, não quer saber quem é. Nos jornais, manchete o tempo todo. Aí o pessoal aprendeu o jiu-jitsu, agora está todo mundo com a mesma arma na mão, jeito muito maior, muito mais forte, faz também, agora é campeão de outras coisas. Eu fui para os Estados Unidos também. Então, um anúncio, desafiava todo mundo, quem quiser que seja. É um troço, se você pensar bem, entendeu? Quem é que vai hoje de um país para outro e desafia todo mundo naquele país? Quem é que faz isso? Ninguém faz isso. E isso era um contexto também histórico da época, né, porque esse ambiente que vocês criaram tão resoluto de poder fazer o The Gracie Challenger, fosse hoje, isso não ia poder acontecer com a conjuntura política de mídia social, isso não ia acontecer, isso aconteceu no momento certo, na hora certa, Claro. no ambiente certo, né. E não só isso, a nossa intenção, como diz o papai, metade da população entende que essa mensagem da família Gracie não é para dizer que o Gracie é um cara arrogante, que eu bato em todo mundo, não é nada disso. É porque naquela época, como a quantidade de pessoas que faziam eram concentradas dentro da família Gracie, a gente agia como representante oficial do jiu-jitsu. A nossa briga nunca foi para mostrar o valor da família Gracie. A família Gracie abraçava o valor do jiu-jitsu, é diferente. A nossa briga era para promover a eficiência do jiu-jitsu, não para dizer que os Gracie batem em todo mundo. Como os Gracie eram o único que praticavam jiu-jitsu naquela época, é tudo a mesma fonte, as outras pessoas que também poderiam ter feito jiu-jitsu, ninguém se aventurou a fazer isso. As outras pessoas que dizem que foram outros alunos do Carlos do Maeda na época, que difundiram o jiu-jitsu, faziam o jiu-jitsu no Brasil, cadê esses outros valentes que nunca botaram o pescoço para guerrear com alguém? Nunca meteram a cara na briga, ninguém apareceu. Depois que a gente fez o que a gente fez essa revolução aqui no Brasil, desafiando todo mundo, criando os alunos embaixo dessa asa, todo mundo nasceu embaixo da asa do Gracie. As pessoas que não aprenderam com a família Gracie, só depois que os Gracie guerrearam com todo mundo e mostraram que a eficiência do jiu-jitsu era a maior de todas, é que começaram a aparecer esses outros valentes. Na época ninguém aparecia, ninguém falava nada. Agora que a gente fez o que fez, está esse pessoal todo falando isso. Muito bem. Quando esse negócio aconteceu, essa revolução toda, aqui no Brasil, com a família Gracie brigando com todo mundo, quem metia a cara apanhava. E ficou por isso mesmo, ninguém ficou isso. Aí, muitos anos depois, eu fui para os Estados Unidos com a mesma missão, com a mesma intenção, com a mesma vontade de mostrar a superioridade, não de um membro da família Gracie, mas de um representante do jiu-jitsu. Desafiava tudo, foi centenas de desafios na minha garagem, desafio na Playboy, desafio em qualquer pessoa no país inteiro para brigar, quer dizer, ninguém faz isso. Fiz o que eu tinha que fazer. Não é o Rorion, é o jiu-jitsu que o Rorion está representando. A minha meta sempre foi essa. Você Quando eu tem ideia de quantos combates lá você fez nesse desafio? perdi a conta. Perdeu. Na minha garagem, eu passei 10 anos fazendo isso na minha garagem. Foi o que me motivou a fazer o UFC, foi depois de tanto desafio que aconteceu na minha garagem, que os alunos, quando eu comecei a dar aula, o pessoal tomava a primeira aula comigo e adorava. Ele dizia: "Você trouxe um amigo teu, te dou outra aula. Vai lá que eu te dou outra aula". Então, o que acontece? O pessoal dizia, tomava a primeira aula comigo, eu dizia:
se eu vinha tomar a primeira aula, o sujeito gostava da primeira aula, e eu dizia: "Se você trouxer um amigo teu, eu te dou outra aula de graça. Se você trouxer 10 amigos, te dou 10 aulas de graça". Então as pessoas iam cada vez trazendo para tomar aula comigo na garagem. Chegou a um ponto que o pessoal dizia: "Olha, o meu professor de karatê ou de kung fu, taekwondo, tá com ciúme que eu parei de treinar com eles e agora está fazendo jiu-jitsu com você. Quer te desafiar para uma briga, você topa?" Eu falei: "Claro, traz o cara aí". E o cara vinha brigar comigo, eu dizia para os alunos: "Pessoal, terça-feira às 8 horas, como professor de karatê vem brigar comigo, tragam seus amigos". Então o pessoal vinha ver aquele negócio e cada vez tinha uma onda maior de gente vendo isso. Fiz centenas de vezes, passei 10 anos fazendo isso. Vou levar um cara hoje à noite, não quer saber quem é, pode trazer quem você quiser. Porque a minha convicção era lutar pelo jiu-jitsu. Sempre foi isso. E no ambiente americano, porque a gente estava ali em um ambiente americano onde tinha acabado de explodir a coqueluche do cinema com as artes marciais chinesas, com Bruce Lee. Bruce Lee, ali vinha um pouquinho de Chuck Norris. Exato. E aí como foi para você que o mundo, o cinema, a plasticidade visual era o golpe, o chute, as coisas que Bruce Lee fazia, né, que o Chuck Norris fazia, e ir para uma luta de grappling, agarrada, que era uma sensação muito mais olímpica para o americano de ver pela a cultura das universidades O wrestling. wrestling, né, mas era uma coisa diferente, que não era um cara gigante do wrestling, era um cara normal e fazia por coisas. Como foi aí essa aceitação visual do americano, da questão de querer ver o full contact o Jeet Kune Do, o karatê, e não, o que é eficiente não é o que o mundo inteiro, né, via, Jean-Claude Van Damme, já depois Bruce Lee, não. O lance, o rolê é o contato. O Exatamente. contato é que define. Como foi isso? Até depois pegar esse gancho aí, a interação de Chuck Norris com vocês lá nos Estados Unidos. Pois não. O que acontece é o seguinte, realmente, visualmente falando, a pessoa está acostumada a ver o Bruce Lee entrar numa sala e destruir 10, 15, 20 pessoas. Eu vi os filmes do Bruce Lee aqui no Rio de Janeiro, antes de ir para os Estados Unidos, eu morria de rir. Eu achava literalmente uma piada, entendeu? Porque as pessoas não têm consciência de que uma briga de verdade não é assim. E às vezes eu me lembro que eu ia ao cinema, um monte de fã do cara ali assistindo aquelas brigas, eu rindo, o pessoal olhava para mim naquele: "Pô, tá ofendendo meu mestre, meu ídolo", sei lá o quê, entendeu? E eu achava graça, porque eu falava: "Pô, o cara sozinho numa sala com 20, ele matou os 20, espera aí, meu irmão, não tá brincando, fala sério, né?". Então o que acontece, ele via isso como uma piada. Quando eu fui para os Estados Unidos e comecei a mostrar com um cara que faz karatê ou kung fu, taekwondo, o que for, que realmente, se você entrar em cliente, agarrar o cara e levar ele para o chão, ele não faz mais nada. Você teve que quebrar um troço que era um troço místico, tá entendendo? Eu tive que desmistificar esse troço todo, a realidade era outra. A minha finalidade em criar o UFC foi exatamente isso, é você pegar. Isso era quase que rasgar a Bíblia das artes marciais que estava estabelecida no Oriente, que era o contato, era o chute, era a voadora, né. E como você disse, estava no cinema, tá todo mundo vendo isso no cinema, tá o mundo inteiro aceitando aquela doutrina, aquela ilusão de realidade, que não era realidade. Eu cheguei e falei: "Padre, não é nada disso". Tanto que quando eu fiz o primeiro UFC, era o cara do karatê, era o boxer, era do kung fu, um de cada estilo, e botei o Royce ali, o magrinho, o mais leve do campeonato, de kimoninho branco, parecia um anjinho, joguei o Royce naquele meio e o Royce ganhou de todo mundo. Quer dizer, ficou provado, mais do que comprovado, que se você for medir cada uma das artes marciais, que todas têm seus benefícios, não estou discutindo que não são boas, só que elas são limitadas se comparadas ao jiu-jitsu. Porque numa briga de verdade, os caras vão acabar se atracando um com o outro. E se demorar, vai acabar no chão. A pessoa que tem o conhecimento dessa agarração em pé e de levar para o chão e saber o que fazer no chão, que a origem do jiu-jitsu é essa, a essência do jiu-jitsu, se você conhece isso, você tem uma chance muito maior de contra os outros adversários. Então, essa parte de karatê, de soco e pontapé, que são boas também, saber dar um soco é melhor do que não saber. Você tem uma noção de boxe é melhor do que não saber. Saber dar um chute é bom, não faz mal. Mas não fica achando que só isso vai resolver o problema, porque não vai. Você sabe dar chute muito bem, tá deitado na areia, na praia, o cara pula em cima de você, já era. Como é que vai dar chute em alguém que está no chão já embolado? Não tem jeito. Então, essa realidade foi que o UFC acordou todo mundo para isso. Tanto que os grandes campeões hoje em dia de UFC, ou qualquer pessoa que quer fazer o UFC, tem que aprender jiu-jitsu, senão não tem chance. E o jiu-jitsu, por mais que você queira espernear, veio através do trabalho da família Gracie. Aqui no Brasil com eles e nos Estados Unidos comigo, a verdade é essa.
Como foi, Rory, o processo de convencimento? Porque existia o Vale Tudo que seu pai praticamente que criou, o O Carlos caso do e papai, o o caso do Carlos que papai criaram se o chama que era Vale o Tudo. Vale Tudo, Isso exatamente. aí existiu. E aí você pegou esse modelo e colocou, um cinematic view aí